Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma noite normal em New Haven, em Connecticut, mas uma daquelas noites em que a calma parece perfeita demais para durar. O vento deslizava entre os prédios de tijolos vermelhos, agitando jornais amassados e folhas secas que dançavam pelas calçadas. O ar tinha aquele cheiro peculiar de asfalto úmido e torradas de restaurantes fechados. O céu, tingido de um azul profundo, quase violeta, estendia-se como um pesado lençol sobre a cidade. Os postes de luz lançavam seus halos amarelos no asfalto, e as luzes dos arranha-céus ao longe cintilavam como uma constelação urbana, frágil, mas determinada a romper a noite. No subsolo, na estação Avenida União, o rugido de um trem se aproximava, ecoando nas paredes de concreto como um coração de metal batendo nas entranhas da cidade. O metrô freou lentamente e parou com um chiado de ar comprimido. As portas se abriram com um estrondo. Da multidão surgiu uma mulher solitária. Ela não tinha pressa nem hesitava. Seu passo era medido, como uma cadência controlada. Avery Cole, 38 anos, caminhava com a confiança de quem não pedia nada a ninguém. Vestida com um longo casaco preto de gola alta, ela exalava uma presença que alguns poderiam confundir com arrogância, mas era algo completamente diferente. Ela carregava uma bolsa de ombro de estilo militar, desgastada pelo tempo, mas impecavelmente conservada, e seu cabelo, trançado para trás, estava preso em um rabo de cavalo baixo, sem fios de fora. Seu rosto estava calmo, quase gentil, mas seus olhos... Havia uma luz fria em seus olhos, como um bisturi de aço sob uma lâmpada cirúrgica. Algo calculista perfeitamente lúcido. Uma luz que dizia, eu vejo tudo. Eu prevejo tudo. Ela acabará de se mudar para a cidade sozinha para um apartamento modesto não muito longe da base militar. Sua transferência para New Haven marcou uma virada em sua carreira. Lá, ela ocuparia uma posição estratégica em inteligência e treinamento tático, longe de conflitos diretos, mas nunca longe do perigo. O que ninguém sabia, pelo menos não ainda, era que Avery não era um soldado comum. Ela era major do Exército dos Estados Unidos, veterano de 2 guerras, Iraque e Afeganistão, condecorada por atos de bravura, mas também respeitada por seus nervos de aço. Acima de tudo, ela havia sido instrutor das Forças Especiais durante 6 anos, ela treinou aqueles que o Exército enviava para as missões mais perigosas, aqueles que nem sempre retornavam. Mas aqui em New Haven ela era apenas uma figura desconhecida entrando no anonimato de uma cidade grande. Subindo as escadas da estação, ela chegou a uma rua quase deserta, ladeada por placas apagadas e vitrines tristemente refletidas. O eco de seus passos ecoava na calçada vazia. O único som era o de um letreiro de neon crepitante acima de uma lanchonete antiga, fechada há muito tempo. O letreiro piscava desajeitadamente, lançando uma luz pálida sobre os grafites nas paredes e o lixo empilhado em um canto. Sob esse halo cintilante, 3 homens estavam encostados na fachada da lanchonete. Do tipo que você nota pelos motivos errados. Travis, Rick e Dwayne. Pareciam aqueles deixados pela vida à beira da estrada, rostos encovados por noite sem dormir, olhos desprovidos de esperança e jaquetas esportivas sujas abertas sobre camisetas furadas. Garrafas de vidro jaziam a seus pés, e o cheiro de cerveja, suor e tabaco velho os envolvia como uma aura pegajosa. Caras sem propósito, sem autocontrole, sem vergonha. Consumidos pela frustração e alimentados pelo ódio do mundo. Ao vê-la sair sozinha, naquela rua silenciosa, pensaram ter sentido uma oportunidade. O tipo de situação em que poderiam se sentir fortes. Poderoso por uma vez. Ei, princesa, você está perdida? Travis disse, ajeitando o boné, seu tom meloso contrastando com a tensão em seus ombros. Ela não parou, nem diminuiu a velocidade. Eu posso te ajudar a encontrar o caminho de volta. Na minha cama, Rick acrescentou, rindo, com os dentes amarelos e quebrados. Dwayne deu um passo à frente, com os braços ligeiramente estendidos. Ela acha que é boa demais para nós. Precisamos ensiná-la sobre a vida. Mas Avery nem olhou para eles. Continuou caminhando reta e serena em direção ao pequeno estacionamento ao lado da estação, onde a iluminação pública era fraca e as sombras engoliam os cantos. Ela não diz nada. E era esse silêncio, esse desprezo, essa ausência de medo que os irritava. Aos olhos deles, era uma provocação. Aos olhos deles, foi um erro. Então eles a seguiram. Não muito rápido. Primeiro por diversão. Depois por instinto de matilha. Eles ainda não sabiam o que os esperava. Mas esta noite a caçada ia mudar de lado. Quando Avery ouviu passos se aproximando atrás dela, ela parou.
Não abruptamente não. Lentamente. Como se estivesse saboreando o momento. Como um predador finalmente ouvindo farfalhar na grama alta. Ela respirou fundo. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de chuva no asfalto e cerveja velha. O silêncio do estacionamento deserto, quebrado apenas pelo clique das solas estáveis dos sapatos, parecia suspenso no tempo. Sem se virar, Avery colocou delicadamente a bolsa no chão. Seu gesto foi preciso, quase cerimonial. Ela colocou como um músico colocaria seu instrumento, ou como um cirurgião colocaria seu bisturi antes de uma operação. Oh! Ela quer brincar, Rick riu baixinho, sua risada nasal flutuando no ar como estática. Os 3 homens se aproximaram, agora próximos o suficiente para sentir o calor de sua presença. Eles o cercaram sem realmente perceber, tomados por essa sensação tóxica de controle, de superioridade. Você ouviu quando falamos com você, Estrela? Travis disse, inclinando-se na direção dela, seu hálito cheirando a raiva, álcool e mesquinharia. Silêncio. Avery não se mexia. Ainda não. Ela estava ouvindo. Sentindo suas posições. Calculando ângulos. Respirando. Então tudo mudou. Ela se moveu. De repente. Um flash. Um movimento fluido rápido cirúrgico, como se seu corpo tivesse se transformado em um mecanismo de precisão. Davine foi o primeiro. Ele nem teve tempo de piscar. Um golpe com a ponta da mão diretamente na garganta, com força suficiente para cortar-lhe a respiração sem danificar sua traqueia. Enquanto ele cambaleava para trás, ofegante, ela girou e afastou as pernas. Seu corpo atingiu o chão como um saco de cimento ofegante, os olhos revirados, tentando desesperadamente respirar. Rick, surpresa, tentou agarrar Avery pelo ombro. Ela girou em um movimento brusco e controlado. Agarrou o pulso dele, torcendo-o violentamente em um ângulo que o corpo humano não deveria alcançar, forçando-o a se ajoelhar com um grito rouco. Ele desabou, seus gemidos abafados pelos dentes cerrados de dor. Travis, mais rápido, mais impulsivo, puxou uma faca meio escondida do bolso de trás. Erro. Avery viu o movimento em seus olhos antes mesmo de começar. Ela o desarmou em uma fração de segundo. Um passo à frente, um movimento do braço, uma torção brusca da junta, e a lâmina caiu no chão com um som metálico insignificante. Ela bateu o ombro nas costas dele, o joelho esmagando suas costelas. Um estalo abafado acompanhou o grito abafado de Travis enquanto ela prendia seu pulso atrás das costas com uma brutalidade fria e irrevogável. Menos de 1 minuto. 60 segundos. E todos os 3 estavam no chão. Vencido. Derrotado. Aniquilado. O estacionamento ficou em silêncio novamente. Até o letreiro de neon acima do bar parecia ter congelado, como se estivesse em sinal de respeito. Avery ficou parado por alguns segundos, olhando para eles. Rick gemia. Dwayne, ainda no chão, segurava a garganta com as mãos ofegante, os olhos arregalados de terror. Travis tentava engatinhar, mas seus braços não o obedeciam. Avery se abaixou. Pegou sua bolsa. Limpou-a delicadamente. Então, sem levantar a voz. Nunca mais siga uma mulher nas sombras. Sua voz era calma e gélida. O próximo pode não ser tão paciente quanto eu. Ela girou nos calcanhares, suas botas batendo suavemente contra o concreto, e saiu sem olhar. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo pelo bairro. Os 3 homens foram encontrados no estacionamento e levados ao hospital por uma patrulha noturna depois que um morador relatou ruídos perturbadores de gemidos perto do antigo lanchonete. Contusões, torções, um braço deslocado, um pulso fraturado e uma lesão na garganta. Nenhum deles ousou dar uma versão clara. Falaram de uma mulher louca, possuída, um monstro de casaco preto, mas seus relatos eram incoerentes e instáveis. Mas as câmeras de segurança contaram uma história diferente. Uma história precisa. De uma mulher perfeitamente lúcida que se defendeu sem perder o controle por um instante. Que neutralizou 3 agressores com um profissionalismo arrepiante. Na delegacia de polícia de New Haven, o xerife James Holloway, um homem enorme com barba grisalha, visualizou as imagens em sua tela. Ele estreitou os olhos. Então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Eu a conheço. Major Cole. Ele recostou-se na cadeira com os braços cruzados. Uma lenda nas unidades de treinamento. Servi com ela brevemente em Fort Bragg. Até os Rangers evitavam provocá-la. O jovem deputado ao lado dele franziu a testa e ficou boquiaberto. Mas, ela quase os matou. Não, filho. Ela tem ponto poupança. Ele apontou para a tela. Eles tiveram sorte que ela estava tendo um bom dia. Poucos dias depois, num canto tranquilo de Westville, a área residencial arborizada onde Avery Cole tinha acabado de se instalar,
O sol brilhava alto num céu sem nuvens. Era uma tarde de sábado como qualquer outra. Risadas de crianças irrompiam de um trampolim instalado num gramado próximo, o cheiro de carvão grelhado misturado ao de kebabs marinados e milho verde. Guirlandas de flâmulas multicoloridas dançavam preguiçosamente na brisa. O churrasco de bairro era uma tradição anual. Famílias locais vinham para conversar, tomar uma cerveja, se conhecer e aliviar as tensões urbanas sob as toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas. Avery fora para lá sem muita convicção. Ela não gostava de multidões. Mas queria tentar. Ela não estava mais em uma missão. Não era mais instrutora, estrategista ou soldado de elite. Era uma mulher em uma nova cidade, com as chaves na mão e uma casa com seu nome. Vestida com jeans escuro e uma camisa clara, Avery permaneceu discreta. Apertou as mãos e sorriu levemente. Seus gestos eram comedidos, sua voz calma. Um vizinho lhe ofereceu uma limonada caseira. Uma criança a desafiou para um arremesso de frisbee. Ela aceitou-o até riu brevemente, quase timidamente. Então, ele chega. A princípio, ela não viu. Foram os olhares ao seu redor que mudaram. Um silêncio estranho. Como um fio se apertando de repente em uma teia invisível. Ela virou a cabeça lentamente. Travis. O mesmo homem. O mesmo olhar. Mas ele não era mais o mesmo. Seu olho esquerdo ainda estava roxo, mal coberto de maquiagem por baixo dos óculos escuros que ele removeu por respeito. Seu braço direito estava imobilizado em uma tipóia ortopédica. Ele usava uma camisa limpa, abotoada até o colarinho, como se quisesse ser digno, como se quisesse se reinventar. Ele caminhou lentamente pela multidão, ombros caídos. Hesitou por dias antes de vir. Não dormia mais. Não tocará em uma gota de álcool desde a noite no estacionamento. Não estava curado, mas algo dentro dele havia mudado. Quando seus olhos se encontraram, ele parou. Avery o encarou. Sem ódio. Sem medo. Apenas aquela calma insondável em seus olhos. Aquele silêncio pesado como uma montanha. Travis pigarreou desconfortável. Eu não sei se você lembra de mim. Ela não respondeu. Olhou para ele. Direto. Quase imóvel. Ele olhou para baixo. Sentiu o peso da vergonha mais pesado que o cachecol. Eu queria me desculpar. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Naquela noite, eu estava um desastre. Não tem desculpa. Achei que estava no controle, mas eu estava simplesmente vazio. O silêncio se prolongou. Uma brisa leve farfalhava as folhas acima deles. Então ele acrescentou, ainda mais calmamente. Obrigada, por não me quebrar mais. Não era uma frase bem formulada, mas vinha de um lugar real. Um lugar doloroso. Avery olhou para ele por um instante. Então, lentamente, assentiu. Uma vez. Nem uma palavra. Ele entendeu. Este aceno não foi um perdão. Foi um reconhecimento. Uma abertura. O tipo de gesto que você oferece a alguém que começou a se endireitar, sem ainda estender a mão. Travis deu um passo para trás com a garganta apertada e se afastou no meio da multidão. Humilhado? Não ponto iluminado ponto vivo, e pela primeira vez em anos, sobre Avery, ela simplesmente se virou para Caroline, sua vizinha da direita, uma enfermeira aposentada que havia conversado com ela mais cedo sobre suas dálias. E ela retomou a conversa exatamente de onde havia parado. Eu poderia experimentar o seu, ela disse suavemente. Sempre quis aprender a cultivar flores. Flores de verdade. Como se nada tivesse acontecido. Como se a sombra tivesse passado sem alcançá-lo. Mas em tudo New Haven algo havia mudado. Não se falava dela em voz alta. Não havia rumores detalhados, nem apelidos virais. Apenas sussurros, olhares mais atentos. Pais dizendo aos filhos, vocês estão vendo esta mulher? Tratem as pessoas com respeito. Ela pode salvá-los ou destruí-los, e vocês só saberão no último momento. Uma coisa estava clara agora. Nunca subestime uma mulher quieta nas sombras. Às vezes são as sombras que protegem a luz.